Olá, sejam bem-vindos aqui ao nosso Círculo da Lua. Hoje nós vamos fazer uma leitura especial para a Lua cheia rosa, né? Pink Moon, que acontece no dia 2. E vamos ver quais são as revelações, as revelações que teremos a partir desta Lua cheia. Eu disse revelações porque foi aquilo que me surgiu agora, ok? Portanto, vamos lá ver o que nós temos aqui. Vamos respirar profundamente, para nos conectarmos aqui com a energia da Lua cheia. Lua cheia, a Pink Moon. Vamos lá. Esta é uma leitura atemporal, apesar de ser para a Lua cheia, mas a mensagem que sair aqui pode servir noutros momentos também. Ok. Temos uma rainha de espadas aqui. Em determinados momentos, tu vais precisar de aprender a olhar mais para a frente, mais de uma forma visionária, de uma forma... ok. Em determinados momentos, tu vais precisar de aprender a reservar as emoções, a esconder as emoções, a calar as emoções e a olhar um pouco mais para a frente, mais no futuro. Porque às vezes essas emoções que neste momento vão aflorando, vão aparecendo, elas estão mais a atrapalhar a tua visão do futuro. Então às vezes tu queres fazer alguma coisa e não estás a conseguir fazer porque há aqui estas emoções no presente, seja de medos, seja do que for, que te estão a travar, ok? Que te estão aqui a travar. As de paus. Ok. Poderíamos falar de intuição, mas já vamos ver. Vou tirar aqui outra. 3 de paus. Eu disse as de paus, certo? Na outra. Ok. E é engraçado, porque nós temos aqui o que me parece alguém que às vezes precisa de arriscar mais, de ousar mais e de não estar tão conectado, lá está, com sensações ou sentimentos agora no presente que podem ser um travão para aquilo que tu queres lá na frente, para fazeres aquilo que tu queres ou que tu desejas. Então, em alguns momentos, tu vais ter que olhar com e talvez o teu terceiro olho, não é? A tua intuição, a tua sensibilidade extra física, possa estar aí a chamar, a gritar, a dizer, olha para isto aqui está conectado com a nossa alma, olha para isto está conectado com o nosso eu superior, olha para isto está conectado com algo mais fundo, com algo mais profundo. E talvez tu tenhas que fechar os olhos físicos e ouvir mais o olho energético, o olho espiritual, o terceiro olho, né? Que seria a tua intuição. E em alguns momentos tu vais ter que... estas emoções aqui podem estar mais conectadas e podem estar bastante conectadas com o meio envolvente do momento. E esse meio envolvente, as pessoas com quem tu te envolves neste momento, o facto de tu teres pena ou o facto de tu estares muito envolvida emocionalmente com essas pessoas de alguma forma, é um travão. Não te permite estar presente no presente para chegar a um futuro. Entendes? Temos aqui uma rainha de pentáculos e um rei de copas. Eu sinto que isto tem mais a ver com uma postura tua, com formas de chegar, ou formas de fazer, ou formas de entender o mundo, de perceber o mundo. Ok? Poderíamos, eventualmente, falar aqui sobre relacionamentos, mas não me parece que seja tanto isto. Ok? Não me parece que seja tanto relacionamentos aqui, embora possam ter aqui relacionamentos envolvidos, obviamente, não é? A forma como tu te posicionas nos relacionamentos, obviamente. Mas o que eu sinto aqui
é que há aqui um anseio, grande para que alguém se observe mais, se olhe mais, se posicione mais. E não é que tu tenhas que ignorar as emoções, embora tenhas que talvez silenciá-las um pouco, mas não no sentido de eu não tenho emoções, eu não sinto sentimentos, eu não tenho, entendes? Mas mais no sentido de entenderes que o que essa sensação ou que esse sentimento te está a causar. Isso dá-te uma orientação para aquilo que tu tens que resolver e trabalhar aqui. E quando estás mais conectado com essa tua parte, porque esta parte sentimental tem aqui dois vieses. O viés de que está conectado com aquilo que os outros, ou tenho pena dos outros, ou seja, um sentimento conectado com os outros. E aqui tu tens que trazer o sentimento conectado contigo. É aquilo que te faz a tua alma vibrar. Essa parte mais, o que é que eu quero? Entendes? Então, é deixar passar, calar os sentimentos conectados aos outros, o que é importante para os outros. Eu tenho pena dos outros. Eu queria fazer isto, mas eu tenho pena de fulano. E se eu fizer isto, o que é que vai acontecer a fulano? Este tipo de pensamento, ou melhor, de sentimento, pode ser aqui uma dependência, ok? Emocional. E isto é o que tu tens que tirar, calar, silenciar. E tens que trazer à tona uma sensibilidade contigo, para ti, com os teus quereres. Entendes? É uma conexão maior contigo, com aquilo que tu queres. Temos aqui o mundo. Ok, temos aqui o Hierophante também. Ok. Portanto, em algum ponto, isto pode ser aqui uma finalização. Este momento aqui pode ser aqui uma grande finalização. Entendes? Uma finalização no sentido de um padrão, ou uma forma de lidar com as coisas, uma forma de interpretar as coisas, uma forma de viver que fica para trás, e eu agora vou abrir espaço para alguma coisa que eu quero de facto, que eu preciso de facto, vou-me conectar comigo e arriscar mais, independentemente se o outro vai gostar ou não. Entendes? Então é uma jornada para encontrar a tua essência e para deixar o que é dos outros com os outros. Que mensagem curiosa. Ok, duas. Temos aqui um 10 de copas e um 2 de espadas. Há esta divergência que não é bem uma dualidade, pode ser, mas pode ser um conflito aqui. Não sentimental, mas um conflito de talvez o que é certo e o que é errado. Se eu fizer isto para mim, se eu avançar nas coisas para mim, eu posso parecer arrogante ou ingrato. Mas tenho a outra parte que me puxa para eu quero fazer aquilo que eu quero fazer, independentemente de chatear as pessoas. Então, em algum momento, tu tens que... porque isto não é propriamente isto pode ser aqui uma decisão, em algum momento pode ter aqui uma decisão a ser tomada, mas isto é um conflito interno que é alguma coisa racional, que estás a racionalizar demais, não é tanto a parte sentimental, porque tu saibas muito bem aquilo que tu queres em termos sentimentais, a questão é que vais-te deixando levar pela racionalidade do que é suposto ser certo e do que é suposto ser errado. Então, se tu seguires como tu estás a seguir, a pensar nos outros, a sentir pelos outros, supostamente é o certo, entendes? E fazeres aquilo que tu queres fazer, supostamente é o errado. E essa pode ser a racionalidade aqui, o excesso de pensamento, o excesso de reflexão que estás a fazer aqui. Entendes? Então, em algum momento, e a leitura aqui toda passa por te dizer que tu tens que ir atrás daquilo que é para ti, aquilo que te satisfaz, aquilo que te vai trazer aqui uma satisfação, em vários sentidos,
seja material, seja emocional, seja do, eu não posso dizer a palavra aqui, mas é o te, sabes, o te, e depois termina com zão, pronto, pela vida, pelas coisas, pela tua vida, pela satisfação pela tua vida. Estás a entender a ideia? Por aquilo que te deixa entusiasmada para continuares a fazer as coisas que te fazes. Entendes? Porque tu talvez tenhas vindo muito no piloto automático. Olha aqui a transição, olha aqui a indecisão. Eu estava a dizer, não é? Que isto não é uma decisão escancarada, ela está numa camada mais escondida, mas a sensação que eu tenho é que lá está. Talvez exista aqui um medo teu desta transição, de deixares de ser aquilo que os outros esperam que tu sejas, ou que tu achas que os outros esperam de ti, para que tu sejas aquilo que tu queres ser. Então há um desejo profundo para fazer alguma coisa mais ousada, arriscar mais, sair um pouco fora do padrão, sair um pouco fora daquilo que é o convencional para ti, do teu mundo, da tua bolha, para fazer alguma coisa muito disruptiva para esse mundo em que tu vives, entendes? Então há aqui um momento e há este desejo de querer avançar numa coisa diferente que te traz aqui muita satisfação em termos... é que se eu disser satisfação para a tua alma, e não sei se toda a gente vai perceber o que é que eu quero dizer, não é? Mas é isso, é uma satisfação para a tua alma. Entendes? Então há aqui uma espécie de transição em que há coisas que tu tens que deixar aqui para trás e essas coisas que tu tens que deixar aqui para trás talvez te estejam a trazer um certo medo. Entendes? Repara na expressão dela. Embora tu tenhas este entusiasmo por fazer alguma coisa finalmente para mim, mas há também aquela sensação de perda de alguma coisa, de algum lugar, de algum patamar, de algum status. Entendes? O que eu quero dizer? Ai, que leitura curiosa. Ok. Vamos tirar aqui uma mensagem final. Que leitura curiosa. É que em alguns momentos tu vais precisar de ser aqui um pouco fria com as pessoas, com as coisas, com o que está no momento. Porque se tu fores muito sentimental a pensar nos outros, como nós já falamos, dois tipos de sentimentos, o sentimentalismos aqui, e se há aqui o sentimento de pensar só nos outros, no que é de fora, o que eu vou fazer para os outros, em algum momento tu vais deixar o que é para ti de lado e vais continuar com esta energia de sacrifício. Entendes? Então, cuidado com esta questão do mártir. Eu tenho que ser uma mártir para isto. Eu tenho que ser um sofredor ou uma sofredora por isto. Entendes? Atenção com esta questão do mártir. Em alguns momentos, para conseguires avançar, é engraçado, olha o que eu estava aqui a reparar. Há pouco, eu estava-me aqui a soar muito as cores vivas, não é? Cores de ação, vibrantes, não é? Vamos fazer cores quentes, não é? E é engraçado que agora estava ali a perceber que esta Rainha de Espadas tem ali, esta Rainha de Espadas aqui, ela está a olhar para o futuro, não é? Para a frente, ela deixou as emoções aqui presas de lado para que elas não a distraiam. Estas emoções aqui são aquele sentimentalismo pelos outros, ok? E de alguma forma ela tem uma espada para cortar aquilo que não é necessário ou quem não é necessário nesse momento. E o que me estava aqui a chamar a atenção é que agora é o momento de tu analisares, refletires o que serve e o que não serve. O que é que te está a distrair? O que é importante, o que é que não é importante. Ok? Para tu conseguires orientar, reorganizar, planear para ir atrás, olhar as cores aqui. Entendeste? Como se fosse no futuro, como se fosse lá na frente. Entendes? E é como se tu tivesses que olhar para isso que te entusiasma, para isso que te dá esse fogo, essa chama da vida. Entendes? Que energia curiosa. Arriscar,
ousar fazer alguma coisa diferente daquilo que era, que está na tua bolha, ou que é suposto fazeres dentro da tua bolha. Entendes? Ok, vamos lá ver o que é que nós podemos saber mais aqui. Uma orientação final, com 3 cartinhas. Saíram as 3, saíram as 3. Elas pularam, não sei se deu para tu perceberes, mas elas pularam aqui. Uma caiu assim e as outras 2 caíram assim. Ok. Vamos deixar assim. Ok. Há um certo receio, assim tu não vês, né? Pronto, caíram assim. Há um certo receio de tu voar sozinha, há um certo receio de tu avançar sozinha, de tu não... portanto, o facto de tu estares a pensar nos outros, em termos sentimentais, eu tenho pena, eu não vou fazer porque é que vai acontecer com esta pessoa, o que é que vai não sei o quê, é uma muleta para te prender neste lugar, ok? E isto que te acontece, ou a tua vida, as marcas que tu ganhaste da tua vida, isso faz parte. Isso foi necessário e faz parte, e é isso. Não tem muito volta a dar. Agora, tu podes pegar nessas marcas como forma de experiência e levar para a frente nesta nova jornada. E essas marcas trouxeram-te vivências, experiências, não é? Sabedoria, certo? Conhecimento. Então, nada como tentar arriscar em alguma coisa nova, tentar arriscar em alguma coisa que tu queres, que vai preencher a tua alma, que vai satisfazer a tua alma, tendo em conta que essas marcas foram necessárias e que te trouxeram sabedoria, que te trouxeram conhecimento, te trouxeram experiência, te trouxeram vivência. Portanto, não vais recomeçar do zero. Quando nós recomeçamos, nós nunca recomeçamos do zero. Nós recomeçamos de um ponto de partida, né, à partida um pouquinho mais sábio, um pouco mais experiente do que lá atrás. Entendes? Pode ser um caminho completamente diferente, mas nunca ninguém te pode tirar o conhecimento, a sabedoria, a experiência e a vivência. Entendeste? Então, é essa confiança na forma como tu lidas com a vida que te faz andar para a frente. E essas marcas são importantes e foram importantes para ti, para chegar aqui, ok? Portanto, não tenhas dúvidas relativamente ao teu valor. Portanto, tu és suficiente, só por ti, só por seres tu. Entendeste? Tu não precisas desta muleta sentimental, do que os outros vão precisar, do que os outros não sei o quê, o que é que será dos outros, os outros não vão conseguir, precisas estar ali e sem ti, porque isto pode no fundo representar alguma coisa mais séria ou mais funda, mais profunda, do que só simplesmente a dúvida. Por isso é que eu te digo que esta dúvida, ela é mais, não está propriamente numa camada consciente ou superficial, está numa camada mais lá no fundo, está em segundo plano ou terceiro plano, mas beira aqui, entendes? Então tu já fizeste a escolha, certo? A questão é que, em termos racionais, alguma coisa ainda te prende, que é esta âncora que nós já falamos de pensar nos outros. O que é que os outros vão dizer, o que é que os outros vão pensar, e o que é que vai ser deste, o que é que vai ser daquilo, e se eles não se desenrascarem sem mim, eu não sei o quê. Isso é um bloqueio teu. Entendeste? Que te está a prender aqui. Talvez até de dependência emocional, do ser preciso. E se as pessoas perceberem que que não precisam de mim e eu já não vou ser mais precisa, aqui está o teu valor. Tu tens que entender o teu valor. As pessoas não têm que estar contigo só porque tu lhes tens alguma coisa a oferecer, tens alguma coisa para dar, tens alguma coisa para resolver. As pessoas têm que estar contigo por ti, pelo aquilo que tu és, e não por aquilo que elas te podem proporcionar. Isto aqui vale para qualquer coisa. Seja relacionamento amoroso, que é muito típico, não é? Amizades, seja o que for. Entendes? É por ti, é por quem tu és. Só tu tens que ser suficiente. E se as pessoas que estão contigo não entendem, e se tu também não entendes esse valor, tu tens que trabalhar isto. Se não entendes o teu valor, isto é alguma coisa da autoestima. Mas se as outras pessoas não conseguem entender o teu valor e esperam que tu sejas de determinada forma, não te dando espaço para seres outra coisa, outra versão tua, talvez tenhas que repensar esse mundo, essa bolha. Entendeste? É isto. Bom, esta é a mensagem para a nossa lua cheia, que vai acontecer
no dia 2, pelo menos aqui para Portugal, não é? Eu espero que esta mensagem te tenha ajudado de alguma forma. Aqui em baixo na descrição vai ter o link para uma leitura particular, caso queiras, não é? O e-mail, caso queiras. E podes aproveitar para subscrever e deixar o like no vídeo, e também a newsletter, ok? Newsletter, ok? Sim, caso tu tenhas o link aqui em baixo, estejas a assistir esta leitura dentro da newsletter, ou no YouTube, vais ter o link para subscreveres aqui em baixo na descrição também, ok? Vejo-te na próxima leitura, espero que isto tenha ajudado. Beijinhos.